aprender mais sobre a palavra do Senhor. Amen. Amen. And having said all of this, the kids and the teens, they can go to their Tendo dito tudo isso, classes. as crianças e adolescentes podem ir They às can suas go with their aulas, teachers. eles podem ir com seus professores. Amém. Amen. Amém. O nosso Deus é bom, o nosso Deus Our é God fiel. is good and our God is faithful. Amém. Muito bom a gente poder estar junto no primeiro domingo So good desse for us to be ano. together on this first Sunday this year. Estou super animada. I'm so Sei excited. que Deus tem muito para fazer no nosso I know that meio. God has so much to do in our midst. E é muito bom a gente poder estar na casa do Senhor, And it's so good for us to be in the house of the Lord, sabendo que nós temos a orientação do Senhor. knowing that we are under His guidance. Vocês sabem que todo ano nós You temos know uma that- palavra que nos dá um norte para We a know nossa that every year we igreja. have this word that guides our ear. Os pastores se juntam, The pastors gather, a gente ora, we pray, a gente entrega ao Senhor we present it to the Lord, e a gente coloca diante do Senhor, a gente clama pedindo uma orientação and de we Deus. cry out before Him, asking Him for guidance. E esse ano, And this year, o tema desse The ano theme of this é year o ano da is the fidelidade. year of E faithfulness. nesse primeiro culto do ano, And in this first service of the eu queria year, refletir com você I sobre a wanted to fidelidade meditate with you do Senhor about e God's também sobre a faithfulness nossa and fidelidade also ao about Senhor. our faithfulness to the Nós Lord. sabemos que o nosso Deus é fiel. We know that our God is faithful. A fidelidade do Senhor não está em questão aqui. The Lord's faithfulness is not in question here. Mas nós também precisamos pensar na nossa fidelidade But diante do we Senhor. have to think about our faithfulness before the Então eu Lord. quero convidar você a fechar os seus So I olhos, want to vamos invite orar you ao to close Senhor. your eyes. Let's pray. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Lord, we are here in your E nesse presence. momento, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração. And in this moment, we present to you our hearts. Entregamos, Senhor, a Ti as nossas We present to you mentes. our minds. Pai, Senhor, e pedimos, trabalha no nosso meio, And we Senhor. ask you, work in our Que eu midst. seja somente instrumento May neste I lugar. only be an instrument in this Mas que o place. Teu Espírito Santo tenha But may your liberdade. Holy Spirit have the freedom, Liberdade, the Senhor, freedom de agir no nosso meio, move in our de midst, falar to conosco, speak to de nos us, transformar, to de transform nos us, corrigir, to correct de nos us, amar. to love Senhor, us. que o Teu Espírito esteja aqui May your Spirit be in e this que Ele place. fale conosco, And may Senhor speak to Deus. us. Em nome de In Jesus nós Jesus' name we oramos. pray. Amém. Amen. Amém. Amen. E eu espero que você faça essa oração toda vez que você vem ao culto. And I hope you make this prayer every time you come to A church. oração de falar, Senhor, fala comigo The prayer of hoje. saying, Lord, speak to me today. Senhor, eu quero sair daqui realmente de forma I want to diferente. leave this place differently. Porque assim como nós falamos, o nosso Deus é fiel. Because just as we said, our God, He is Se faithful. Deus diz que Ele pode transformar, If God says that He can se Deus diz que Ele pode transform, if God corrigir, said that He can correct, se Deus diz que é aquele que ama, if God says that He's the one who loves, aquele que renova, the one who aquele que renews, traz paz, the one who brings aquele que peace, traz the alegria, one who brings joy, creia que o nosso Deus pode believe fazer. that our God can do it. E nós sabemos da fidelidade do Senhor. And we know about God's Nós faithfulness. cremos na We fidelidade do Senhor. believe in the faithfulness of Nós God. falamos tantas vezes aqui na igreja sobre a fidelidade do So Senhor. many times we talk about His faithfulness here at church. E a palavra do Senhor deixa claro que Deus é fiel. And the Word of God makes it clear that He is faithful. Salmo 86:15 diz: Psalm 86:15 Mas says, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Salmo 89:8 diz: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua Psalm fidelidade. 89:8 says, Who is like you, Lord God Almighty? You, Lord, are mighty, and your faithfulness surrounds you. Salmo 108:4 Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as Psalm nuvens. 108 says, For great is your love, higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the Ou skies. seja, a Bíblia nos diz que ele está envolto na tua fidelidade. So he is surrounded by his faithfulness. Que ele é rico em amor That e he's em rich fidelidade. in love and in E que a faithfulness. fidelidade dele é tão And alta that his que faithfulness alcança os is so céus. high that it reaches the heavens. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que ele é So fiel. we are talking about a God who is É da faithful. natureza do nosso It's Deus. his nature. Não tem como o nosso Deus não ser fiel. It's impossible for our God to not be faithful. Assim como o nosso Deus é bom. Just as our God is O good, nosso Deus é amor. He is O love. nosso Deus é He fiel. is faithful. Nós não entendemos muito bem isso porque não é da nossa natureza ser fiel. We don't understand this very well because it's not in our nature to be Mas faithful. Deus, ele é fiel. But God, He É da is natureza do faithful. nosso It's in Deus. His nature. O Espírito Santo trabalha em nós. The Holy Spirit works in E nos us, faz, em nome de Jesus, eu and He creio. makes us in Jesus' Quando a gente name. deixa o Espírito Santo When we agir, allow the Holy Spirit to nós move, vamos sim crescendo em we fidelidade ao grow Senhor. in faithfulness to the Mas o Lord. nosso Deus, ele é But fiel. our God, He is faithful. Ele é verdade. He is true. Ele é leal. He is loyal. Ele é constante. He is constant. Ele é confiável. He is
reliable. Ele é verdadeiro. He is truthful. Ele não muda. He doesn't change. A palavra de Deus diz claramente. The Ele é word o of God clearly says ontem, hoje, será amanhã. that he's the same yesterday, today, and he will be forever. Isso faz parte da natureza do That nosso is a Deus. part of the nature of our God. E quando a gente vê a natureza de Deus ser fiel, And when we see that it's in God's nature to be faithful, na Bíblia também a gente vê essa fidelidade em ação. we also see that faithfulness in action. Deus é fiel, God is mas ele faithful, também age com but he fidelidade. acts with faithfulness. Quando a gente vê na Bíblia o maior ato de fidelidade do Senhor a The nós greatest acts of faithfulness of God towards é us ter exatamente mandado, amado o mundo de tal is forma e having ter mandado o sent seu Filho the Jesus love, Cristo the por word in nós. such a way that he sent his only son for us. 1 Coríntios 1:9 diz: 1 Corinthians 1:9 says, Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. God is faithful who has called you into fellowship with his son, Jesus Christ our Lord. Deus é tão fiel He is so que ele faithful prometeu that he e ele promised cumpriu. and he fulfilled Ele it. mandou o seu He Filho sent his son para todo aquele que nele so crê that all who believe in him não pereça, will mas not tenha vida perish but will eterna. have eternal life. Desde lá de Gênesis, Since Genesis, Jesus já era prometido a nós. Jesus had already been Já promised to viria us. aquele que esmagaria a cabeça da serpente. The one who would crush the serpent's head would come. Já viria aquele que nos salvaria. The one who would save us would come. Quantas promessas nós temos no Antigo We have Testamento so sobre many promises in the Jesus. Old Testament about Jesus. Se você quer resumir a Bíblia, é If you want sempre to sobre summarize the Jesus. Bible, it's always about Tudo na Jesus. Bíblia aponta sobre Jesus. Everything in the Bible points Não to é Jesus. livro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. It's not one book in the Old Testament and then one in the Não New tem como a Testament. gente compreender o Novo se a gente It's não estudar o Velho. impossible for us to understand the new if we don't É study tudo uma the coisa old. só que aponta para Jesus It's all Cristo. one thing that points to Jesus A Jesus Christ. Cristo já nos era prometido. Jesus Christ was promised to E ele é us, tão fiel and he's so que ele faithful cumpriu a sua that he promessa. fulfilled his E ele nos promise, chamou à comunhão com and seu he Filho, called us Jesus into fellowship Cristo. with his son Jesus Deus é Christ. fiel, mas ele também age com fidelidade. God is faithful, but he also acts faithfully. Deus, ele promete nos perdoar. He promises to forgive us. Ele fala em 1 João que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos In perdoar 1 John, he says that if we confess our sins, he's faithful and just to e forgive nos purificar de toda injustiça. and to purify us of all E é isso unrighteousness. que ele And faz. that is what he does. Quem aqui foi perdoado por Deus? Who here was forgiven by Quem aqui God? pode dizer que realmente foi perdoado Who por here can Deus? truly say that they have been Eu sei forgiven que a by gente God? gosta muitas vezes de viver no passado. I know that many times we like to dwell in the Mas, past. queridos, quem é cristão But those who are não Christians, vive se lembrando do que they acontecia, don't do que live their fazia, lives do como pensava, Remembering how they das lived, coisas what que they eu did, via. what they used to listen Deus to. é fiel e justo para me perdoar God is faithful and righteous to e forgive me me purificar and de to toda a purify me of injustiça. all E unrighteousness. se Ele promete, And if he Ele é promises, fiel para He cumprir. is faithful to fulfill A Bíblia it. também nos diz que Ele nos fortalece. The word also tells us that He strengthens us. A Bíblia fala em Tessalonicenses que Ele nos protegerá do In maligno, Thessalonians, He says that He's going to protect us from que the Ele nos evil, fortalecerá e that nos He will protegerá strengthen dele. us, that He will Que Ele nos fortalecerá e nos protegerá. that He's going to protect us. E se Ele promete, And if He promises, Ele cumpre. He Se fulfills nós it. estamos em Deus, If we are in nós somos God, guardados por We Ele. are kept by Him. Não significa que não teremos dias It ruins, doesn't mean that we're not going to have mas bad significa que days. seremos guardados do But it maligno. means that we're going to be kept from the evil. A Bíblia fala que Ele nos guarda, que Ele nos The Bible protege. says that He keeps us, that He A protects Bíblia us. fala que Ele é tão fiel que não há tentação que será maior do que nós, The que nós Bible podemos says suportar. that He is so faithful that there's no temptation that will be greater than As what we can bear. tentações vão vir, The temptations mas will se você come. correr para Deus, But if you run to Ele é aquele God, que vai te dar uma He's saída. the one who's going to give you a way Ele é out. aquele que é fiel He's the para one who is fazer. faithful to do it. Então a palavra de Deus diz que o nosso Deus So é the word fiel, of God says that our God is que o nosso faithful, Deus nos ama, that our God loves que o us, nosso Deus nos guarda. that God keeps us A safe. Bíblia fala que Ele é tão fiel The Bible says that He's so faithful que é só por causa da fidelidade do Senhor that it's only because of His é que nós faithfulness não somos consumidos that todo we are dia. not consumed every E day. fala, as suas misericórdias se And He renovam a cada says that manhã. His mercies are renewed every morning. Mas é por causa da fidelidade do But Senhor, it's because queridos. of the faithfulness of the Senão eu word. te garanto, começando por nós, ninguém estaria aqui. Because if it was up to us, starting with us, no one would be Todos here. nós teríamos sido We would consumidos. all have been consumed Porque already. ninguém aqui consegue ser perfeito. Because no one here is able to be Ninguém aqui perfect. consegue estar diante do Senhor e dizer que No merece a one can be presença do before Senhor. the Lord and say that they deserve the presence of Por God. isso que foi dado de graça e That pela is why it was graça. freely given and given through Porque grace. ninguém aqui merece a Because presença do no Senhor. one here deserves the Mas presence nós of God. recebemos essa presença de But we graça receive this presence freely através do sacrifício de Jesus through the Cristo. sacrifice of Jesus Christ. E o nosso Deus, quando Ele promete, And our God, when He promises something, Ele cumpre. He fulfills it. Hebreus 10, 23. Hebrews 10:23 says, Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. E qual é a esperança que nós professamos? What is the hope that we profess? É a esperança que nós temos em Jesus It's the hope Cristo. that we have in Jesus Que através Christ. dele nós fomos That through justificados, him nós fomos we have been made perdoados, nós fomos righteous, we have been regenerados. forgiven, we have been E que renewed. nós um dia estaremos com Deus nos And that one céus. day we're going to be with God in heaven. E eu me apego a essa esperança And que eu I professo, hold fast to this hope that I profess. porque eu creio Because I que o believe meu Redentor that vive. my Redeemer E ele lives. vem me buscar. And he will come for E me. um dia eu estarei com And ele one por day toda a I will be with eternidade. him for all eternity. E sabe por que eu sei que isso é And do verdade? you know why I know that this is true? Porque o meu Deus é fiel. Because my God is faithful. Se ele prometeu que If Jesus he vem nos promised buscar, that Jesus is coming for ele us, vai cumprir. he will fulfill Nós nos it. agarramos a essa We hold esperança. fast to this hope. Porque aquele que prometeu é Because the one fiel. who promised is faithful. E por isso nós podemos confiar. And that is why we can trust. Deus em nenhum momento na Bíblia nos promete que não teremos dias difíceis. God doesn't promise us in any moment that we're not going to have any difficult days. Mas ele promete estar conosco. But he promises to be Ele with promete us. ser o nosso He pastor. promises to be our shepherd. Ele promete que em Jesus não há mais He promises condenação. that in Jesus there's no more condemnation for us. Ele promete que se buscarmos primeiro o He reino dos promises céus, that if outras we coisas seek serão first the kingdom of acrescentadas. heaven, all the rest will be added to us. Ele promete a paz que excede todo He entendimento. promises the peace that exceeds all Queridos, understanding. e se Deus And if promete, God promises, ele He cumpre. fulfills Acho it. muito interessante cristão que vai atrás de profecias. I think Christians who go after prophecies, você they're sabe so que nós interesting. cremos em And you know, we profecias. believe in the prophecies. Mas tem cristão que só vai atrás delas. But there are believers who they Que não only chase consegue after viver prophecies. se não tiver uma They profecia. cannot live if there's not a prophecy in Queridos, their a Bíblia lives. já é repleta The de Bible is bênçãos, full a of Bíblia já é blessings. repleta de The Bible is full of promessas. promises. É só a gente ler a nossa Bíblia. We just have to read our É só Bible. deixar o Espírito Santo falar conosco. We just have to let the Holy Spirit É speak só a to gente us. ouvir a We have mensagem. to hear the gospel, E nós the cremos, message, porque se o nosso Deus and believe, prometeu, because if our God Ele é promised, fiel para cumprir. He's faithful to fulfill Há it. esperança, There queridos. is hope. Nos momentos de dificuldade, a gente precisa se lembrar. In the moments of hardships, we have to remember. Deus prometeu que se eu buscar o reino dos God céus, promised that if I seek the kingdom as of outras coisas heaven, vão ser all the acrescentadas. rest will be added. Senhor, eu estou buscando o teu reino. Lord, I'm seeking your kingdom. Porque eu creio Because que I as believe outras coisas serão that all the acrescentadas, rest will Senhor. be added. E eu creio, Senhor, na tua paz I que excede o believe, Lord, in your entendimento. peace that exceeds all understanding. Eu creio, Senhor, que Deus, que a minha recompensa não está completamente aqui nessa terra. I believe that my reward is not on this earth. Eu creio, Senhor, que a minha recompensa está nos I céus. believe that my reward is in E eu heaven. vivo por essa recompensa. And I live for Porque this se o Senhor reward. prometeu, o Senhor pode Because cumprir. if you promised, you can fulfill Ele it. age conosco com fidelidade. Acts towards us with O faithfulness. Deus que a gente serve, Ele é fiel, Ele é The bom. Lord whom we served, He's faithful and He's good. Então nós sabemos da fidelidade do So we Senhor. know about God's Nós faithfulness. conhecemos a fidelidade We do Senhor. know the Lord's E eu vou além, faithfulness. nós provamos And da I'm going to fidelidade go do even Senhor. beyond that. We taste of His Mas agora a faithfulness. pergunta é, e a nossa But the fidelidade question ao is, Senhor? what about our faithfulness? Nós sabemos que Deus é bom, We know that God is good. mas como está a nossa bondade diante do Senhor? But how is our Como estamos, faithfulness before the como Lord? estamos frutificando diante do How are Senhor? we bearing fruit before the Nós Lord? sabemos da fidelidade do We Senhor. know about God's Mas faithfulness. hoje nós vamos falar também da nossa But fidelidade today we're going to talk ao about Senhor. our faithfulness towards the Lord. Olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Here's a trustworthy saying. If we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Deus permanece fiel. God remains Ele não faithful. tem como mudar a natureza dele. He cannot change his nature. Mas antes de falar disso, But before talking about você entende this, quando ele fala, se o negarmos, ele também nos negará? do you understand when he says that if we disown him, he also disown A us? promessa de Deus é, se você The confessar o meu promise filho, of God is if you confess my son, se você viver comigo, if you live with me, você terá uma vida eterna na you're minha going to have an presença. eternal life in my Isso presence. não muda. That doesn't change. Independente da nossa infidelidade a ele ou Regardless não. of our lack of A faithfulness to him or promessa está not, sendo feita. the promise is done. Mas agora é a nossa But now it's responsabilidade our se nós responsibility vamos negar ou não. if we are going to deny him Porque or se not. negarmos, Because if we disown ele him, também nos negará. he will disown us. Se não aceitarmos a Jesus If Cristo, we don't accept não Jesus, temos como viver essa vida it's eterna com impossible to ele. live the eternal life with E é o que him. ele fala aqui, ele permanece fiel. And it's what he says,
he A remains bondade de faithful. Deus permanece lá. God's goodness Acho remains interessante there. quando as pessoas falam isso. I think it's interesting Fala when people assim, say this. ai, pastora, sabe, eu não estou mais sentindo a presença de Ah, Deus. Pastor, I'm not feeling God's Eu estou passando por todas presence. essas I'm dificuldades. going through all these Ah, é mais hardships. fácil eu sair da igreja It's mesmo. easier for me to just leave Porque a the vida está church tão difícil. because life is so Queridos, difficult. Deus permanece o God mesmo. remains the same. Ele permanece fiel. He remains Ele faithful. permanece bom. He remains Você já good. parou para pensar como está a sua Have you vida ever stopped diante to de think how Deus? is your life A gente before ama God? falar que é culpa de We love Deus. saying that it's God's Querido, fault. se eu negar, Ele If vai me I negar. deny, He will Mas se eu disown me. for infiel, But if I'm, o meu but Deus if I'm not permanece faithful, fiel. He remains faithful, Independentemente de mim. regardless of me. A gente acha que Deus precisa da gente. We think that God needs us. Nós precisamos de Deus. We need God. Deus, Ele vai ser sempre bom. God will always Ele be vai ser good. sempre fiel. He will always Ele be vai estar faithful. sempre ali. He will always be E eu there. acho lindo a gente pensar nisso. And I think it's beautiful Porque as for us to pessoas think podem about ir, this. muitas vezes a gente vê gente indo pra Because many longe. times the people going away E aí se desviam and then they e vão drift pra away. muito longe de They go Deus. wayward away Mas from é lindo God. também a gente ver quando a pessoa volta. But it's also beautiful to see when that E ela person fala comes assim, back gente, como é que Deus me aceitou and de they say, volta? how did God accept me Porque back? Deus permanece o Because mesmo. God remains Quem the foi same. infiel foi você. You were the one who were Mas o unfaithful. nosso Deus, Ele é But fiel para our God, He perdoar. is faithful to forgive. Ele é bom para He is transformar. good to transform. Mas para isso nós precisamos se chegar ao But for Senhor. that, we have to come close Porque to se the a Lord. gente viver com Ele, Because if we live with se a Him, gente perseverar, if we persevere, nós vamos reinar, nós vamos viver com we're Ele. going to reign, we're going to Mas live se with Him. nós o But negarmos, if we disown Ele Him, também nos negará. He will disown Mas us. mesmo quando somos But infiéis, even when we are not faithful, Deus permanece o He mesmo. Ele remains the permanece same and He sendo remains fiel. faithful. Por isso que nós precisamos entender. That is why we have to Deus understand é fiel. God is faithful. Deus é bom. God is good. Mas como eu tenho me agido diante do Senhor? But how have I been acting before the Lord? Em Mateus 25 tem a parábola dos talentos. Matthew 25, we have the parable of the E eu tenho talents. refletido muito sobre ela And I've been ultimamente. reflecting a lot about it E lately. eu acho muito interessante. And I think it's so Porque o interesting mestre vai lá, because the master ele goes, dá alguns talentos para os seus servos. he gives some talents to his servants. E aí a gente já sabe a parábola, por isso que eu não vou mencionar todos os We detalhes. already know the parable, so we're not going to mention everything. Até porque fizemos uma série de mensagens só Especially sobre parábolas because ano we had passado. a message series just on parables E last aí year. vamos ver que alguns servos, os servos eles multiplicaram esses talentos. Some of the servants, they multiplied those talents. Mas teve um servo que ele guardou, ele enterrou esse But there talento. was one servant who just buried the talent E he quando esse received. mestre volta, And when the master comes back, ele fala que aqueles que multiplicaram os he talentos, says that those who multiply their talents, ele chama eles de servo bom he e calls them fiel. good and faithful Bom e servants. fiel. Good and Mas sabe faithful. o que ele chama o servo que enterrou o talento? But you know what he calls the one who buried the talent? Servo inútil. Worthless, useless servants. Ele fala para aqueles que multiplicaram, aqueles que deram a honra devida He àquilo tells que foi entregue a eles. Those who multiply what was given to them. Aqueles que não só cuidaram, mas Those who not only espalharam, took care, but multiplicaram. spread, multiplied Eles foram it. servos bons e They were fiéis. good and faithful Mas aqueles que não servants. fizeram nada But com o que those who didn't receberam. do anything with what they Aqueles que received. esconderam por medo. Those who hid it because Aqueles of que não fear. deram o valor Those who necessário. didn't give the value O that was mestre chama needed. de servo The inútil. master calls them useless servants. A salvação nos foi dada. Salvation was given to us. O evangelho nos foi The dado. gospel was given Nós temos to a us. palavra, nós temos o We Espírito have the Santo. word, we have the Holy Nós temos os Spirit. meios de pregar o We have the evangelho. ways to preach the E por que gospel. muitas vezes a gente enterra a nossa So why vida e many as coisas que Deus times nos entregou da mesma forma que aquele Do we servo? bury our lives in what God has given us the same way that the Temos servant did? vivido uma vida fiel diante do Senhor. Have we been living a faithful life before Feito the aquilo Lord? que o Senhor quer que a gente faça. Doing what He wants us to do? Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre o que é 1 requerido Corinthians, de um servo de Paul Deus. talks about what is required of a servant of the Lord. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. This then is how you ought to regard us, as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. E aqui Paulo está falando dele. And here Paul is talking about himself. Olha, eu sou servo de Cristo, Listen, I'm a servant of Christ. administradora dos mistérios de Deus. I'm the manager of God's mysteries. Mas o que requer de mim é que eu seja But fiel. what He requires of me is that I'm faithful. O que eu mais oro diante do Senhor, What I pray the most before e eu the sei, eu Lord, posso falar aqui pelo pastor Thomas and I também, can talk for Pastor o Thomas que here as mais well. nós oramos What como we pray the pastores most as é pastors que sejamos fiéis. is that we may be faithful. Que no final a gente possa escutar de Deus, servo bom e That fiel. in the end we may hear from God. Vocês Good não and faithful esconderam, servant. vocês You didn't hid multiplicaram. it away, you Vocês
vocês pregaram o multiplied, evangelho, you vocês fizeram a preached the sua gospel, parte. you did your part. Quantas vezes já me coloquei diante do Senhor orando e clamando. So many times I've prayed and cried out before the E Lord. muitas vezes o Espírito Santo falou And claramente. so many times the Holy Spirit E às spoke vezes até clearly. por outras pessoas que And nem even sabiam through pela da other minha people oração, who didn't even know what I was falando, praying for, faça a sua saying, parte. do your part. Como as pessoas vão reagir ao evangelho. How people are going to react to the Isso gospel, depende that is delas. up to them. Mas a minha parte, But my part, eu vou fazer. I'm gonna do Eu não it. vou esconder o meu I'm not talento. going to hide my Eu talent. vou evangelizar. I'm going to Eu vou falar do amor de evangelize. I'm going Deus. to talk about the Eu vou love of viver God. uma vida que reflita I'm going to live Jesus. a life that O reflects que cada um Jesus. faz diante disso What each person são as does nossas before escolhas this pessoais. is our personal Mas choices. nós precisamos entender que nós somos chamados para uma vida para sermos But we have to fiéis. learn that we are called to live a life where Fiéis we nos are momentos faithful. difíceis. Faithful in the difficult Fiéis nos moments. momentos bons. Faithful in the good Esse moments. precisa ser o desejo do nosso This needs to be the coração. desire of our Que hearts. esse ano esse seja o desejo do May seu this coração. year this be the desire Eu of sei your que esse é o heart. desejo do meu para I esse know that ano. is the desire of my Senhor, heart for que em this todas year. as áreas da minha vida, Lord, that in all areas of my life, que o Senhor encontre fidelidade. may you find faithfulness Que o in Senhor me. encontre fidelidade. May you find Que o faithfulness Senhor in não me. encontre uma pessoa que seja May you not egocêntrica. find a person who is Que o egocentric, Senhor não encontre uma pessoa who is confortável. selfish, who is comfortable. Mas que eu seja fiel até o But may I be fim. faithful to Que eu the seja fiel em end. todas as May I be áreas. faithful in all Esse precisa ser o nosso areas. desejo do nosso This has to be the coração. desire of our hearts. Quem aqui quer ouvir no final da vida servo Who bom e here fiel? wants to hear at the end of their lives good Eu não and quero faithful ouvir servo servant? inútil. I don't want to hear Eu useless quero ouvir servant. servo I bom want to hear e good fiel. E sabe o que and ele ainda faithful fala na servant. parábola? Do you know what he says in the parable? Você foi fiel no You pouco. were faithful in the little. Então eu te colocarei no So I will put muito. you in the É a isso que a lot. parábola fala. That's what Ser the fiel parable no says. pouco. You are faithful in the Ser little. fiel em todas as áreas Be da sua faithful in vida. every area of your Pastora, lives. mas é pouco. Pastor, but it's very Ah, little. fazer devocional com meu filho pequeno é Doing a pouco. devotional with my Ser child is too fiel no little. pouco, Be queridos. faithful in the Porque lá little. na frente, essa criança, Because in the future, você não sabe qual é o You futuro don't know what dela. this O que child's Deus pode future fazer com is, seu filho. what the Lord can do with your Mas son. seja fiel no pouco. But be faithful in the little. Multiplica no pouco. Multiply in the little. Seja fiel na sua Be casa. faithful in your house. Seja fiel na sua Be faithful igreja. in your church. Seja fiel com as pessoas Be à sua faithful with the people volta. around you. Seja fiel no seu trabalho. Be faithful in your job. Uma coisa que eu tô falando pra mim mesma. One thing that I'm telling myself. É, Senhor, que eu não faça pra homens It's, esse ano, Lord, mas que eu faça pro This year, Senhor. may I not do things for men, but may I do them for E you. isso aplica pro meu trabalho também. And this applies for my job Que no as meu well. trabalho eu esteja pensando, eu estou fazendo That pra in my Deus. job, I may be thinking, I'm doing it for É the claro Lord. que a gente quer receber o nosso Of course, we salário. want to receive our É claro que a gente... paychecks. Mas, Senhor, eu estou fazendo pro But Senhor. Lord, I'm doing it for you. Porque se eu tiver com a intenção de fazer pro Senhor, Because if I have the intention of doing it eu for sei the que eu vou Lord, fazer com mais I know excelência. I'm going to do it with more Então que a excellence. gente tenha assim, Senhor, eu quero ser fiel até no meu Maybe trabalho. say, Lord, I want to be faithful even Mas, in my pastor, work. o meu trabalho é braçal. But Lord, my work Que eu- is just strength-based. Senhor, que eu faça o meu melhor. May I do my best? Que eu dê o meu May I testemunho. give my Senhor, me dá a testimony? oportunidade de pregar para as Lord, give pessoas me à the minha opportunity to volta. preach to people around me. Senhor, que a minha patroa um dia vire para mim e fale algo que eu possa falar de ti. May my boss one day says something to me that I may be able to talk about Que as you. pessoas à minha volta, Senhor, perguntem o que é isso, por That que, que, people eu, around por que, que eu me estou may tão em ask, paz, por what que, que eu is estou tão this? alegre. Why do I have so much joy? E que eu Why am possa I so falar in do teu peace? amor. May I speak of your love? Peça Ask oportunidades for opportunities. para que você demonstre a So that fidelidade you do can Senhor. demonstrate God's Porque faithfulness. você demonstra a fidelidade ao Senhor. Then you may demonstrate faithfulness to the Lord. Mas o que nos impede de sermos fiéis? But what has been preventing us from being faithful? Muitas vezes nós damos desculpas. Many times we give excuses. Nós falamos que é o meio em que nós We vivemos, say that it's the people around us, the environment we are in. são as ideologias, pastora. It's the ideologies, São as pastor. complicações dessa It's sociedade. the things that are complicated Essa about geração society. complicada. This generation É that is a so rede complicated. social. It's social media. Ah, é tão difícil ser fiel hoje em Oh, dia. it's so difficult to be faithful today. Queridos, Noé andava com Deus mesmo em meio a uma geração corrupta. Noah walked with God even in the midst of a corrupt Deus generation. olhou para todos. God looked at Mas everyone. ele falou, Noé, vale a pena But he salvar. said it's worth it to save Porque ele tem Noah. andado comigo. Because he Ele has tem been sido walking fiel a with mim. me. He has been faithful to me. Mesmo que todos à sua volta Even if everyone around sejam you infiéis, are unfaithful, Deus consegue olhar para você e falar assim, esse God sim, can look at you and say, this esse anda one, comigo. this one Esse walks é with fiel a me. mim. This one is faithful to me. Nós damos muitas desculpas diante do Senhor. We give so many excuses before the Lord. Você não consegue crer muitas vezes e entregar tudo para Deus. Are you maybe many times not able to believe and surrender everything to God? Nós vamos ver que Abraão, ele entregou tudo. We're going to see that Abraham, he surrendered Ele everything. creu no Senhor de tal forma He que ele believed entregou in the até o Lord in filho que such a Deus way tinha prometido. that he gave the son that God had promised him. É claro que Deus salvou, Of course, God saved him mas in the end, Abraão foi até o fim. but Abraham went until E the Abraão end. creu a ponto de falar,
o que eu creio no meu Deus, ele pode ressuscitar o meu And filho. Abraham went to the point of saying, I believe in the Lord. He may even Mas resurrect eu my vou fazer son. aquilo que o Senhor está me But I will pedindo. do what the Lord is asking me to do. Você diz sim para as coisas nessa vida ao invés de obedecer aquilo que Deus quer que você faça? Do you say yes to the things of this life instead of saying yes to the things that God wants you to do? A gente vai ver que José ele foi fiel na tentação. We look at Joseph and we see how he was faithful in the temptation. José ele olhou para a tentação e falou: como posso eu fazer Joseph algo tão looked at the terrível ao meu temptation and he Deus? said, how can I do something so awful against my God? Antes de você pecar, Before you sin, pensa em José. think about Joseph. Né? E aí você pensa em José e pensa a mesma coisa. And then you think about Joseph and you think the same thing. Se eu quero ser fiel a If Deus, I want to be faithful to God, vale a pena eu abrir esse site? is it worth it for me to open this website? Vale a pena eu falar dessa forma? Is it worth it for me to speak this way? Vale a pena eu fofocar desse Is it jeito? worth it for me to gossip this Vale a way? pena a minha boca professar essas Is it worth palavras? it for my mouth to profess Vale these a pena eu things? pensar dessa Is it forma? worth it for me to think Como this way? posso eu, How can I sendo fiel a Deus, be faithful to God? fazer algo tão terrível? Do Porque something pecado é so terrível. awful. Fazer Because algo sinning tão is terrível awful. diante do meu Senhor. Doing something like this against our God. A sua família para você é sempre uma desculpa. Is your family always an excuse to you? Josué ele declarou: eu e minha casa serviremos Joshua ao declared, me and Senhor. my house, we will serve the Lord. Faça de tudo para que sua casa também seja fiel Do ao Senhor. everything so that your house may be faithful to the Lord as well. Você acha que está longe demais para voltar? Do you think you're too far away to come back? Davi, ele pecou, mas ele David, voltou he e esteve em sinned, comunhão com o but he Senhor. came back and he was in fellowship with Ele se God. arrependeu e ele voltou. He repented and he came back. Não use nada dessa vida como desculpa para não ser fiel ao Don't Senhor. use anything in this life as an excuse to not be faithful to God. Você é fiel somente quando tudo está confortável e nada te custa. Are you faithful only when everything is comfortable and it doesn't cost you anything? Daniel permaneceu orando, sendo fiel ao Senhor, mesmo Daniel que isso lhe remained custasse a praying and being vida. faithful to God, even though that would cost him his life. Maria entregou todos os planos dela e falou: Senhor, Mary seja feita a tua surrendered all vontade. of her plans and she said, may your will be done. João Batista, ele cumpriu a missão que foi John the dado para Baptist ele. fulfilled the mission that was given to E ele him. falou que ele cresça e que eu And he diminua. said, may he increase and may I grow dimmer. Nunca deixe que seu ego, que seu orgulho Never fique let no your meio da ego, sua your fidelidade ao pride to be in the Senhor. way of your faithfulness to the Lord. Você não consegue ter essa fidelidade radical ao Senhor. You cannot have this radical faithfulness to the Lord. Olha para os discípulos. Look at the Olha para disciples. Paulo. Look at Paul. Ele combateu o bom fought a combate. good fight. Ele guardou a fé. kept his Ele foi faith. até o final. He went until Não the end. há There desculpas. are no A palavra do excuses. Senhor é The cheia de word of God exemplos. is full of examples. Não é fácil, It's not easy. mas queridos, também não é impossível. But it's not impossible. Nós vemos aqui na palavra do We Senhor que see é in the word of possível. God that it is E nós possible. precisamos querer ser fiéis. That we have to want Nós to be precisamos deixar o faithful. Espírito Santo agir em We have nós. to let the Holy Spirit work in us. Salmo 119, Psalm 30 diz: 119:30 says, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas I have ordenanças. chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. Escolhi. I have É chosen. uma decisão pessoal. It's a personal Eu decision. escolho ser fiel. I choose to be Eu faithful. escolho ir atrás do I Senhor. choose to go after the Eu Lord. escolho obedecer às ordenanças I de choose Deus. to obey His Eu ordinances. escolho I permanecer. choose to remain. Mas nós precisamos escolher. But we have to choose. A gente inventa muita desculpa. We make up so many A gente está sempre excuses. cansado. We're always A gente está sempre tired. sobrecarregado. We're always overwhelmed. Ai, agora não dá. Ah, now I can't. Daqui a pouquinho. In a while. Tem um vídeo que eu acho interessante. É um vídeo bem bobo na There's a internet. very silly video that I find Que so uma funny. vez eu vi e nunca mais esqueci. É I bem watched it bobo once mesmo. and I never forgot about it. It's Mas so silly. é um vídeo de uma menina. Eu não sei quem é que fez, mas acho que é um vídeo que tá na internet já famoso. E aí a pessoa falava assim: daqui a pouco eu oro. In the video, the person will say, I'll pray in another time. Daqui a pouco eu faço meu devocional. I'll do my devotional soon. E aí aparece um desenho bem mal feito mesmo. And then there is this very badly drawn De drawing. Jesus, né? Uma imagem de And Jesus like it's an image of Jesus sentado numa mesa, sitting on a table, olhando pro reloginho e esperando. looking at the clock, waiting. E aí a pessoa falando: daqui a pouco eu oro. And the person is saying, E aí I'll pray Jesus na later. mesinha esperando. And Jesus is sitting at the table E aí waiting. olhando pro lado: cadê ela que não And tá looking at the chegando? sides, being Cadê like, ele where que não tá is she? She's not chegando? coming, he's E é not claro que é um coming. desenho tão bobo. And of course, it's such a silly Mas, querido, drawing. você já parou pra pensar But have you ever stopped to do think quão Deus se alegra quando você para tudo how pra God buscar a Ele? rejoices when you stop everything O quão to é seek Him? precioso para Deus. How precious O it is melhor, to God. quanto é importante para And how nós. important it is for us. Essencial para nós. Essential to Mas o us. quão é bom para o Senhor. But how good it is for the Lord Ver que nós estamos sendo fiéis a to see Ele. that we are being faithful to Ver que Him. nós estamos buscando a To see Ele. that we are seeking Ver que Him. nós estamos louvando a To see Ele. that we are worshiping Não há Him. nada que a gente possa dar ao Senhor que vai There's se nothing comparar that ao we que Ele can deu give to por the Lord nós. that is going to compare to what He has given us. Mas se tem algo que o nosso Deus ama, But if there's something that our e a Lord Bíblia deixa loves, isso muito claro, and the Bible makes it clear, e se tem algo que Ele busca, if there's something that He é um seeks, coração quebrantado. it's a broken São heart, verdadeiros a adoradores. true worshippers. Isso, queridos, Ele ama. That He Isso loves. mexe com o coração de That moves Deus. with God's heart. A gente muitas vezes não é fiel. Many times we are
you're not Mas o nosso faithful. Deus está ali, volta But para mim. our God is right there saying, come back to O me. nosso Deus está ali, vem que eu estou te Our God esperando. is saying, come back, Vai I'm chegar waiting uma for hora que é o you. que a gente sempre fala aqui. That's why we always say there's gonna be a Não time. evite muito, porque a gente nunca sabe quando vai ser o Don't nosso último avoid it dia. because we never know when our last day is gonna be. Mas, queridos, Deus está sempre ali, nos But God is buscando, always querendo que there, nós estejamos seeking us, perto. wanting us to be close. Lembra, nós somos infiéis, Remember, we are unfaithful, mas o nosso Deus but permanece our God sendo fiel. remains always faithful. Mateus 23, 28 diz: Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Matthew 23:28 says that in the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and Não, wickedness. não adianta parecermos fiéis. It's not enough to just seem to Nós be precisamos righteous. ser We need fiéis. to actually be Jesus faithful. sabe identificar. Jesus knows how to identify it. Pastor Thomas e Pastora Pamela talvez não. Pastor Thomas and Pastor Pamela may not be able Pastor to Thomas talvez identify. um pouquinho mais do que eu. Pastor Thomas may be a little bit more Porque than às me. vezes eu realmente é mais difícil para mim. Because it might be a little bit harder for me. Mas, queridos, a gente não pode não saber identificar. We may not be able to identify. A gente pode olhar para uma pessoa e falar assim: nossa, que pessoa We may justa. look at someone and say, what a righteous Nossa, que person. pessoa fiel. What a faithful person. Mas, queridos, Deus But sabe. God knows. Jesus sabe. Jesus knows. Não adianta nada por fora nós parecermos justos, It's parecermos useless to fiéis, look righteous on the outside, to colocarmos uma seem faithful on the roupinha outside, e acharmos que estamos to bem, put on an outfit and think that everything is fine. se por dentro estamos cheios de If hipocrisia inside e we're full of iniquidade. hypocrisy and wickedness. Esse é o ano de mudar. This is the year to Esse é o ano de change. falar: Senhor, eu quero não só parecer This fiel, is the year to say, Lord, I don't want to just seem eu quero righteous. ser I fiel. want to be Eu faithful. quero agir com I want to fidelidade. act with Eu faithfulness. quero que o Senhor me I transforme. want you to transform me. Tiago 1:22, sejam James praticantes. 1:22 says, Praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Queridos, a gente precisa agir com We have to fidelidade. act with Do que faithfulness. adianta a gente ouvir que não pode pecar What good is it to hear that we cannot sin? e a gente continua praticando as mesmas And we coisas keep todo on dia? practicing the same things every day. Do que adianta a gente ouvir que tem que amar o próximo, What good is it for us to hear that we have to mas love a one gente another, continua tratando as pessoas mal? but we keep on treating people badly? Do que adianta ouvir que, que não dá pra servir a dois What mestres good is it to hear that you cannot serve two e a masters? gente vive pro dinheiro? And we live for E a money. gente ama o And we dinheiro. love E a money. gente só pensa em And we dinheiro. only think about O money. dinheiro não é uma coisa ruim. Money is not bad. O amor ao dinheiro. é. Love of money Do que is. adianta a gente ouvir que What nós good is it precisamos to pregar o hear that we have evangelho, to preach the convidar gospel, pessoas, invite people, e a gente nunca dá prioridade para and we isso? never give this De priority? que adianta a gente ouvir que imoralidade sexual é What good is it pecado to hear that sexual immorality is a e a sin? gente continua acobertando ou praticando And we esses keep on atos? covering and keep on practicing these Do things. que adianta? What good is it? Nós estamos enganando a Deus. We're not fooling God. Não basta parecer It's fiel. not enough to seem É to be preciso faithful. agir com We have to act fidelidade. with É preciso faithfulness. ser fiel We e have to agir be de and acordo. act faithfully. Precisamos buscar ser fiéis ao Senhor We have to seek to be faithful to the Lord até a morte. until the Ser end. fiel Until até death. a Be morte. faithful until death. Apocalipse 2:20 diz: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Revelation 2:10 says, "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown." O Senhor aqui está falando com a igreja de Esmirna. Here, the Lord is talking to the church in Smyrna, E a gente vai ver lá em Apocalipse and we see in Revelation essas cartas para essas the igrejas. letters to the churches. E Esmirnas era uma cidade na Ásia Menor, And que hoje é a Smyrna was Turquia, a city where today is Turkey, e tinha uma forte presença romana. and there was a strong Roman presence. E a igreja de Esmirna estava sofrendo uma grande And the church in perseguição. Smyrna was going through a very strong persecution, Fome, prisões, ameaças de morte. famine, prisons, death A threats. gente vai ver lá que, por exemplo, Policarpo, ele era um Polycarp, for bispo de example, he was a Esmirna. bishop in Que quem Smyrna. faz curso de teologia sabe quem é Policarpo. And if you did the basic theology course, you know who Polycarp is. Mas aí a gente vê essa igreja que estava passando por tanta But we perseguição, look at this church who was going through so much que o persecution. Senhor diz para eles: seja fiel And até the a Lord looks morte. at them and says, "Be faithful until E eu death." te darei a And I coroa will give you da the victor's vida. crown. E sabe o que é lindo aqui you know what's beautiful? nessa passagem? Esse termo de coroa In this passage, this word for crown, não é coroa de it's realeza, not a crown of royalty. é coroa de It's vitória. the crown of Aquilo que a victory. pessoa recebia, os atletas recebiam no What final. the athletes would receive at the end of a race. Aquela coroa que era feita de louros ou The- folhas de palmeiras. The crown that was made of bay leaves.
sheaves É aquela coroa que representava a vitória that would represent victory pela perseverança, for their pela perseverance, for constância. their Essa é a constancy. coroa que nós vamos Is the receber. crown that we are going to Ser receive. fiel até Be a faithful morte. until death. E Ele nos dará a coroa And da he will give us the vida. victor's crown. Termina a corrida. Finish the race. Faz o bom combate. Fight the good Que no fight. final nós receberemos Because a in nossa the end, we are going to recompensa. receive our reward. Querido, ser fiel a Deus. Being faithful to Entenda o que eu vou God. falar Understand agora. what I'm going to say. Ser fiel a Deus. Being faithful to God. Muitas vezes Many times, não vai te dar a recompensa que você It's espera not aqui going na to give terra. you the reward you want Se here você on está earth. esperando que todo mundo bata palma If pra you're você, expecting everyone to clap for só you, porque você fechou o tab do seu celular, just because you close one of the ou tabs on your só phone, porque você disse não, or just because you said no to e você está something, esperando todo mundo bater and you're palma, expecting everyone to o clap for dinheiro you, entrar na sua for conta, money to reach your tudo bank ser account, perfeito na sua for vida. everything to be perfect. Não é assim que funciona. That's not how it works. Mas a nossa fidelidade ao Senhor But our todos os faithfulness to dias. the Lord every day, O serviço que a gente faz ao the Senhor todos os service that we present dias. to Him every A day, busca que a gente faz ao Senhor todos the os dias. seeking that we have every Nós day for vamos Him, receber a nossa we are going recompensa. to receive our rewards, Mesmo que não seja even terrena. if it's not on this O earth. que são as coroas What are terrenas? the crowns of this O que life? são os tesouros What are the terrenos? treasures of this Eu life? sou fiel a Deus. I am faithful Porque eu to quero God, colher a minha recompensa because na I want eternidade. to reap my crown in Eu quero eternity. receber essa coroa I da want to vida. receive the crown of Eu quero ter o meu victory, the nome life. no livro da I want to have vida. my name on the book Eu of quero life. chegar diante do I meu want to Senhor go before my e Lord ouvir dele. and hear from Him. Servo bom Good e fiel. and faithful servant. Eu confiei algo a vocês. I trusted you with E vocês something foram and fiéis you were faithful até o until fim. the end. A promessa da coroa da vida. The promise of the victor's crown É, por mais que nós precisamos passar por sofrimentos is that temporários, even if we go through temporary a sufferings, glória que nós vamos receber por sermos the glory we are fiéis going to receive for being faithful é eterna. is eternal. É eterna. Is eternal. A recompensa que nós vamos receber. The reward we're going to receive, Não é sobre status, não é sobre it's not riqueza. about status, it's not about riches. É sobre perseverar até o fim. It's about persevering Custe to the o que end, custar. whatever it takes. Você realmente está nesse nível de relacionamento com Deus? Are you on this level of relationship with God? Não é ser fiel se as coisas derem certo. It's not being faithful if things work out. Não é ser fiel se for da minha forma. It's not being faithful if it's my way. Não é ser fiel se estiver It's confortável. not faithful if it's comfortable. Não é ser fiel se os pastores estão aí me dando honra. It's not faithful if the pastors are Ou quem honoring for. me. Não é ser fiel whatever it is. se a minha conta bancária está cheia. It's not faithful if my bank account is full. É ser fiel It's being faithful. até a Until morte. death. Não importa o que acontecer. Doesn't matter what Nós happens. permanecemos com a nossa fidelidade We diante remain do with Senhor. our faithfulness before the Lord. Isso é o que o Espírito Santo requer de This nós. is what the Holy Spirit requires of Ele us. quer que sejamos He fiéis, wants us to be faithful. mesmo nos sofrimentos. Ele fala, continua. He says, A sua recompensa não vem daqui. your reward doesn't É o que come Paulo from fala, here. mesmo que por fora nós estejamos sendo So Paul says, even though we desgastados, are- our reward will be por wasted away, dentro nós estamos sendo renovados diante do inwardly Senhor. we're being renewed before the Lord. É aquela posição que a gente toma que as pessoas à sua volta vão falar, mas que It's você a tá stand we maluco? take where people are gonna look at us and think, "Are you crazy?" Abrir mão de uma oportunidade Letting dessa. go of this Você opportunity. fala, minha recompensa não vem daqui. They will say, "My Eu reward estou is fazendo not isso here. porque eu sou fiel ao Senhor. I'm doing this because I'm Eu não faithful vou to the Lord. mentir, eu não I'm vou not me gonna lie. corromper, I'm not going to eu não vou compromise agir dessa myself. forma, I'm not going to eu não act vou this way. seguir essa I'm not ideologia. gonna follow this Eu vou ideology. ser fiel à palavra do I'm gonna be Senhor. faithful to the word Porque of the ser Lord. fiel até Because a being morte. faithful until death. Porque eu quero receber a Because coroa I want to receive da the vida. victor's crown. Seja fiel, Be faithful. mesmo quando as pessoas à sua volta não são. Even when people around you are not. Seja fiel, mesmo quando as pessoas à sua volta Be não vão faithful when entender. people around you will not understand. Seja fiel, mesmo quando pareça que nada está Be acontecendo. faithful when it seems like nothing's happening. Seja fiel, mesmo quando pareça que está tudo no Be silêncio. faithful when everything seems silent. Seja fiel, Be faithful. porque essa recompensa vem, Because your reward comes. mas ela vem do nosso Senhor. But it comes from our Lord. Amen. Que essa seja nosso tipo de May fidelidade this esse be ano. our faithfulness this year. Seja uma fidelidade radical. A radical faithfulness. Uma fidelidade que vai além das A circunstâncias. faithfulness that goes beyond the Que seja circumstances. independente de números, That may be regardless of the numbers, independente de circunstâncias. regardless of the Que a nossa circumstances. fidelidade aqui como igreja That our faithfulness seja as a viver o church verdadeiro evangelho. may be to live the true Seja gospel, amar o próximo. Seja obedecer a palavra do Senhor. obeying the word of the Lord, Independentemente do que aconteça na sociedade. regardless of what's happening in society, Independentemente do que aconteça à nossa volta. whatever happens around us. Que essa seja a May nossa this be prioridade. our priority. A aprovação do Senhor, Be the Lord's approval, não dos homens. not of man, E uma fidelidade que vai até. and a faithfulness o that fim. goes until the end. Eu quero convidar você a ficar de I want to pé. invite you to stand up. E eu vou te dar um tempo para você fazer a sua And I'm oração gonna ao give you Senhor. some time to make your own prayer. E eu só quero ler esse versículo de novo com And I você. want to read just this verse one more time. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Let us hold to the hope we profess, for he who promised
is faithful. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. Você está pronto para escolher o caminho da Are you ready to fidelidade? choose the way of faithfulness? Faça sua oração ao Senhor nessa manhã. Make your prayer to the Lord this morning. Fale, Senhor, eu quero ser fiel. Say, Lord, I want to be faithful. Ah, Senhor, eu quero tomar essa palavra como o guia da minha vida esse ano. As what is going to guide my life. Eu quero ser fiel a Ti a todas as I want to be áreas. faithful to you in all areas. Se o Senhor quiser que eu perdoe, eu vou If you want me perdoar. to forgive, I will Se o Senhor forgive. quiser que eu mude, eu vou mudar. If you want me to change, I'll Se o Senhor change. quiser que eu pare, eu vou parar. If you want me to stop, I'll stop. Se o Senhor quiser que eu mude os meus planos, eu vou mudar. Change my plans, I will change O them. que o Senhor quiser, Whatever Senhor. you want, Lord. Eu quero, Senhor, eu quero fazer. I want to do it, Lord. Fale ao Senhor nessa manhã. Tell the Lord this morning. Enquanto você se compromete a ser fiel ao I Senhor. want you to commit to being faithful this year. O nosso Deus vai ser sempre fiel. Our God will always be faithful. Mas como está a nossa fidelidade diante do But Senhor? how is our faithfulness before Him? Essa é a manhã de deixar coisas para It's trás. the day to leave things behind. Essa é a manhã de se comprometer com o novo. This is the day to commit within you. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, Senhor. I'm going to do whatever you want me to do. Eu quero ser mais amável. I want to be more loving. Eu quero ter mais I want paz. to have more peace. Eu quero frutificar o fruto do I want to bear the Espírito. fruit of the Eu quero Spirit. ter mansidão. I want to have meekness. Eu quero amar a Tua palavra como nunca I want to love antes. your word as never before. Eu quero orar. Eu quero te buscar como nunca Pray, I want to antes. seek you like never before. Mesmo, Senhor, que pareça que o Senhor está no silêncio. Even if it seems like you are silent, Eu não quero desistir. Eu quero permanecer. I want to remain. Eu não quero ser o crente que está sempre desanimado. I don't want to be the Christian who is always discouraged. Eu quero permanecer. Eu quero ser fiel. I want to remain. I want to be faithful. Eu escolhi o caminho da I fidelidade, choose Senhor. faithfulness. Mesmo que pessoas vão embora, Even if people leave, mesmo que os sonhos acabem, even if dreams go away, eu escolhi o caminho da I fidelidade. choose the way of faithfulness. Aleluia. Nós escolhemos o caminho da fidelidade, We Senhor. choose the way of faithfulness, Lord. Nós pedimos para o Teu Espírito Santo agir. We ask for your Holy Spirit to E nós cremos que Ele age. that He moves. Nós cremos que nessa manhã Ele está falando We believe conosco, that this morning He's speaking to us, pedindo coisas para nós deixarmos para trás. asking us to leave things behind. E, Senhor, e nessa manhã, And in this morning, Senhor, nós escolhemos o caminho da we fidelidade. choose the way of faithfulness. Nós queremos permanecer em Ti. We want to remain in you. Queremos ser We constantes. want to be Queremos ser constant, fiéis até a morte, independentemente das regardless circunstâncias. of the circumstances. Ah, Senhor, entregamos o nosso coração.